No Duelo Mortal de hoje nós temos Mephisto contra Trigon, dois seres interdimensionais extremamente poderosos, mas mesmo eles estando em níveis totalmente diferentes e representar uma ameaça para todo mundo, quem será que vence esse confronto? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, estamos em mais um vídeo e hoje estamos aqui em um duelo mortal onde temos dois seres que representam uma ameaça gigantesca para Marvel e para DC. Trigon e Mephisto são seres que vêm numa linhagem muito, digamos que, ruins, né, para Marvel e para DC. Mephisto representa uma ameaça bem perigosa para Marvel, que tem influência em várias coisas, várias histórias na Marvel, e o Trigon representa uma ameaça também para DC, mas estando ligado diretamente nos Jovens Titãs, lá pra Ravenna e tudo mais. Mas quem pediu esse duelo mortal foi o Eduardo Cauã, me pediu esse duelo mortal, esse e vários outros, então vou trazer tudo aos poucos, beleza? Então muito obrigado, Eduardo, e também se você quiser que eu traga o seu duelo mortal, comente aqui embaixo nos comentários o seu duelo mortal, que se você quiser que eu possa trazer aqui nos próximos vídeos também, beleza? Então comenta aqui, pode ser de Marvel, DC, anime, filme, série, comenta o seu duelo mortal que eu vou estar trazendo muito em breve, beleza? Também uma coisa muito em breve que você vai ter que estar recebendo os vídeos aqui embaixo. Para isso você tem que estar inscrito aqui embaixo, entendeu? Você estando inscrito aqui embaixo, você vai estar recebendo todos os duelos mortais envolvendo super-heróis, vilões, enfim, tudo em relação aos quadrinhos que vou estar soltando aqui no canal. Então para isso você tem que estar inscrito aqui no canal, cara. Escreve aí que isso vai estar ajudando bastante, vai te oferecer vários vídeos informativos de um personagem da Marvel, ou outro da DC, ou de anime, ou de filme, beleza? Então é isso, muito obrigado e bora primeiramente começar com o Mephisto. Bom, o Mephisto ele tem poderes de habilidade como o seguinte: super força, regeneração muito alta, ele tem imortalidade que é de dois tipos. Uma é a vida eterna e também a imortalidade devido à sua regeneração, ok? Também tem magia, manipulação profana, manipulação do fogo, consciência da quarta parede, ele pode falar com o público e brevemente estar fora do ambiente cósmico, manipulação da mente, manipulação da memória, criação de ilusão, manipulação do sonho, manipulação da matéria, transmutação, invisibilidade, teleporte, remoção de batalha, ele pode remover qualquer pessoa ou ser da um campo de batalha, mudança de forma, inteligibilidade, viagem dimensional, deformação da realidade, manipulação da casualidade. Foi removido a causa do Peter Parker quando ele foi casado com a Mary Jane, né? Mas também manteve todos os outros efeitos separados com que ele já tinha na história dele, como amigos, parentes e tudo mais. Manipulação da alma, tomou a alma do Thor uma vez, tá? E chegou a matar também. Alteração do tamanho, manipulação da realidade de bolso do seu próprio reino, ok? Também pode parar o tempo, manipulação da energia, manipulação empática, pode absorver força de vontade dos outros e projeção de energia. Também tem absorção de biologia, absorveu completamente energia e força de vontade do corpo do surfista prateado. Convocação e posse, pelo menos, das almas que ele governa, que ele tem comando. Clara evidência, também ele é imune às doenças terrenas conhecidas e também infecções e até mesmo o olhar da penitência do motoqueiro fantasma. Seu potencial de ataque é o seguinte: ele é classificado como fora do seu reino, como baixo nível multiversal. No seu confronto com o Satanish, ele ameaçou destruir o universo principal da Marvel, como o reino do Mephisto e a dimensão em que ele estava lutando. Poderia ocasionar isso. Em sua luta contra o Galactus no seu reino, foi que ocorreu um impasse nessa luta, como o próprio Galactus terminando com fome logo depois. Velocidade, ele está classificado como sendo mais rápido que a luz e ele é escalado ao nível do Odin. Lutou contra o Galactus em seu próprio reino. Resistência, bom, Mephisto ele só pode realmente ser ferido por magia ou armas sagradas, e contra outras coisas ele simplesmente se regenera. Mephisto também não pode morrer desde que seja mal no mundo, e efetivamente tornando ele ser imortal. Ele sofreu ataques daqueles que são comparáveis a ele, como o Satanist. Também no seu reino ele recebeu ataques poderosos do Galactus, mas a regeneração dele torna ele bem difícil de matar. Por exemplo, quando ele é atingido por uma bomba antimatéria e imediatamente retorna. Condição física extremamente alta, comparável também ao Galactus, seus poderes podem alcançar a níveis baixo multiversal. A sua inteligência, bom, Mephisto ele é extremamente inteligente, né? Ele é um mentiroso e muito estrategista. Tem um vasto conhecimento em assuntos misteriosos e ocultos, mas não se deve confiar nada dele. Fraqueza. Bom, Mephisto ele não é tão poderoso quanto está fora do seu reino. Pessoal,
tá? E ele fica mais fraco à medida que ele fica fora do seu reino. Dito daí, vamos aí para o Trigon. Bom, o Trigon, ele tem poderes e habilidades como o seguinte: super força e imortalidade, que a imortalidade dele também se exige em vida eterna. Ele é capaz de atingir uma espécie de imortalidade, abandonando corpos sempre que necessário para transferir a sua consciência para um outro corpo, seja ele possuindo uma outra pessoa, né, ou mudando para um corpo reserva. Ele também tem manipulação da matéria, manipulação de energia, telecinésia, pode manipular a empatia e absorver também ela, como próprio quando ele ganhou o poder de absorvendo todo o mal de quase 100 galáxias, telepatia, manipulação da mente, manipulação do tempo, controla o fluxo do tempo em seus reinos, manipulação do fogo do inferno, controlou o controle do corpo. Ele também pode manipulação da alma, controlar todas as almas, né? Também com seus braços podem perfurar a alma, como a própria Ravenna, né, a sua filha. Também pode convocar uma horda de seus seguidores, exércitos e tudo mais, né? Criação de portal, viagem dimensional e criação de ilusão. Bom, seu potencial de ataque, ele é classificado como tendo um nível de sistema solar. Ele é muito mais forte do que o seu filho Belial e de vários outros filhos dele também. Destruiu vários universos do mesmo jeito que ele destruiu Azaret, e como também faria com o próprio universo de 1/10 do seu poder, já é o suficiente para destruir o universo. A velocidade dele, ele é classificado como mais rápido que a luz. Conseguiu reagir facilmente ao seu filho Belial, que é comparável ao próprio Vingador Fantasma do pós-Flashpoint, ok? Também a força dele, ele é classificado como um nível sistema solar, e muitas das vezes o Trigon já reagiu ao Superman, a Ravenna, ao Kid Flash, tá? Ao Wally West, né? Enfim, vários outros seres super rápidos. Resistência. Também ele tem classificado como nível de resistência de sistema solar, e ele é comparável com o seu próprio poder bruto em si, né? Pelo menos no mínimo. Mas também ele resiste todos os ataques dos seus filhos. Condição física, bom, ele é muito alto, ele pode lutar por vários dias, anos, séculos, enfim, pode lutar por muito tempo, sem problema nenhum. Sem demonstrar nenhum tipo de cansaço. Com o alcance dos seus poderes, ele pode atingir um alcance de universal. E também descrito com os seus portais, como atingir seres ou coisas interdimensionais. Inteligência. Bom, Trigon, ele tem milênios de experiência em campo de batalha, lutando e comandando suas hordas. Ele demonstrou ser capaz de elaborar planos bastante elaborados e também orquestrar uma batalha complexa entre ele, qualquer herói e grupos de heróis. E fraquezas, bom, ele não tem nenhuma fraqueza, certo? Então agora vamos ir para a luta. Bom, a luta entre esses dois seres dimensionais, praticamente, né, são seres bem poderosos, né? Nós temos primeiramente que separar essa luta em algumas coisas. Primeiramente, algumas partes do tipo Mephisto, ele é muito forte em seu reino, tá? Dentro dele, a dimensão dele, como você queira. Já fora da sua dimensão, vulgo reino, ele vai ficar mais fraco, entre aspas, de acordo com que ele vai ficar mais longe dele, né? Mais longe ele vai ficar do seu próprio reino, onde ele habita. E também a diferença de poder dele fora do seu reino, como comparável também ao dentro do seu reino, é totalmente absurda, cara. Então, numa luta contra Mephisto e Trigon, ambos fora dos seus reinos, ou dimensões, tá? Vulgo dimensões, a desvantagem é pro Mephisto. É muito grande, cara. É muito grande. Por exemplo, numa luta contra corpo a corpo, né? Entre os dois acontecesse, caso isso acontecesse, Trigon, por ser mais forte fisicamente do que o Mephisto, ele, por muitas vezes, já enfrentou seres de força física bem altas. Como, por exemplo, membros da Liga da Justiça, Jovens Titãs, e até mesmo a Wonder Girl. Enfim, houveram muitas lutas corpo a corpo que o Trigon teve que enfrentar, inclusive o Superman. Já o Mephisto, um dos feitos dele de enfrentar é o Satanish, que é o outro Lorde do Inferno. Ambos tiveram um combate corpo a corpo bem intenso. Até mesmo os socos dele já machucaram o Thor do Mephisto, tá? Pra mim, sim, o Trigon teria bastante vantagem corpo a corpo, pois ele não depende de ficar fora da sua dimensão e ficar mais fraco. Já o Mephisto, sim. E sim, ele pode se tornar um problema na medida que vai passando, né? Então, Mephisto tem essa desvantagem. Além disso, o Trigon também tem uma inteligência em questão de batalha estratégica um pouquinho mais leve, né, de vantagem aí contra o Mephisto, né? Como ele pode se comportar numa luta. A questão de velocidade é bem interessante analisar, pois ambos podem usar portais dimensionais para poder se locomover, até mesmo a velocidade em si de combater e tudo mais. Mephisto, mesmo estando fora do seu reino, ele é capaz de pisar em cima do surfista prateado e até mesmo lutar contra o Doutor Estranho
clássico, aquele clássicozão poderoso. É óbvio que dentro do seu reino ele vai se tornar muito mais poderoso, mas a desvantagem que ele vai ganhar ao longo do tempo pode complicar ele. O Trigon já foi comparável ao Vingador Fantasma em questão de velocidade, e o Vingador Fantasma também se iguala ao Espectro do Jim Corrigan. Então, a velocidade no modo geral do Trigon, sim, ultrapassa a velocidade da luz, que, para ser mais exato, pode sim chegar a 1000 vezes a velocidade da luz, o que já deixaria o Trigon ter a capacidade de lidar melhor do que o Mephisto em questão de velocidade, tanto corpo a corpo, tanto também como ir de um ponto A para um ponto B. Na questão de resistência, né, para a gente poder analisar aqui, seria bem legal, pois Mephisto não morre e ele tem um fator de cura bem elevado, o que já deixaria ou faria com que ele aguentasse qualquer ataque de energia do Trigon, ou fogo, ou qualquer outro tipo de poder ou ataque que ele poderia lançar. Seu fator de cura se torna muito mais forte dentro do seu reino, o que seria praticamente impossível para o Trigon conseguir ferir realmente, gravemente, o próprio Mephisto. Por exemplo, quando o Pantera Negra arrancou o coração do Mephisto e logo depois o Pantera diz que o Mephisto vai morrer, Mephisto se mostra super bem, cara, também despreocupado, e no mesmo momento ele teleporta o Pantera Negra para o seu reino. Então, vamos supor que o Trigon lutasse contra o Mephisto fora do seu reino, e caso o Trigon ferisse o Mephisto, seja ele grave ou não, Mephisto a qualquer momento poderia sim jogar o Trigon para o seu reino, teleportar ele para o seu reino, para ele poder fazer com que ele tenha vantagem na luta contra o Trigon lá no seu reino. Por mais que você possa falar que o Trigon poderia usar a sua telepatia, ou até mesmo para poder retirar sua alma, né, a alma do Mephisto, isso não funcionaria contra o Mephisto. Primeiro que o Mephisto já sobreviveu e saiu ileso contra a Psylocke, que tem um ataque mental bem poderoso e também já encarou a Jean Grey. Ele em si já tem, ou já conta, tá, com uma resistência bem alta em questão a isso. Já na questão da alma em si, Mephisto, além de contar com sua magia para poder lhe dar o suporte, para poder impedir isso, ele nunca deixaria que a sua alma fosse retirada tão fácil assim, como aconteceu na luta contra o Thanos, ou mesmo contra o próprio Frank Witcherd, o filhinho lá do Reed Richards, né? Então assim, o Mephisto sobreviveu à explosão de força total do Frank Witcherd. Mas enfim, esses dois têm feitos de resistência bem altos. Para mim, o Trigon poderia suportar muito mais que o Mephisto, já que o monitor também classificou ele, o Trigon, como estando no mesmo nível que o Espectro. Além dele também conseguiu representar um feito bem grande, que é o seguinte: a voz, que é uma representatividade da presença, ela envia o Vingador Fantasma para poder fazer um acordo com o Trigon. E o próprio Trigon não demonstrou nenhum medo deles, nem da voz, nem do Vingador Fantasma. O que dá a entender que ele, se ele quisesse, né, poderia peitar o Vingador Fantasma ali mesmo. Então assim, resumindo, esse duelo poderia ser bem interessante se fosse no reino do Mephisto. Caso a luta fosse no reino dele, ela poderia sim dar um empate, e já que o Mephisto lá tem os seus poderes muito mais aumentados, para chegar ao ponto de distorcer a realidade, como fez quando ele reescreveu completamente a história do Homem-Aranha, fazendo a Mary Jane nunca ter conhecido Peter. Fora outras coisas também. Então assim, se a luta acontecesse no seu reino, sim, daria um empate, já que o Trigon de qualquer maneira ou forma tem resistência para aguentar praticamente todos os ataques do Mephisto. E além disso, o Trigon se beneficia também de conseguir absorver o mal que o Mephisto tem. Com tudo que ao redor do Mephisto tem, o Trigon ele pode absorver o mal assim. Agora, no caso a luta fosse decidida fora do seu reino, na Terra por exemplo, o Trigon levaria mais vantagem por não depender tanto de uma dimensão em si, que no caso é o Mephisto, tá? Ele precisa desses poderes para ficar em um outro nível muito mais além. Então o Trigon teria uma grande vantagem por ter esses poderes mais elevados, né? Mais aumentados do que o próprio Mephisto fora do seu reino. Ok? Então, sim, quem vence esse duelo mortal é o Trigon. Mas aí, você concorda com o vídeo? Você acha que o resultado seria diferente? Ou você acha que o Mephisto venceria? Comente seus pontos, seus argumentos. O que você acha que poderia acontecer? Quem venceria? Comenta aqui que vai ser muito bacana escutar a sua opinião, ler a sua opinião também. Também não deixe de ver esses dois vídeos que tá passando aqui pra vocês. E também não deixe de se inscrever no canal, que aqui você vai estar vendo outros duelos mortais. Cara, é só aqui nesse canal que você vai ver duelos mortais diretos.
É só aqui nesse canal que você vai encontrar Duelos Mortais de Marvel, DC e tudo mais, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até mais.